Você já ouviu falar de controlador PID? E sabe o que é? Eu vou falar sobre isso agora. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre controladores PID, que são controladores bastante comuns na indústria e fora dela, na maioria dos casos onde se demanda a utilização de um sistema de controle em malha fechada. A sigla PID vem de proporcional, integral e derivativo, que são as ações de controle utilizadas nessa estrutura de controlador. Os inversores de frequência, eles possuem, em sua maioria, um controlador PID interno, que ele pode ser configurado e habilitado para a utilização em sua aplicação, e por isso é importante entender o funcionamento desse tipo de controlador. Começando por uma estrutura geral de sistemas de controle, ela é composta por elementos básicos e essenciais para o seu funcionamento. Como pode ser visto aqui, nós temos a estrutura do controlador, formada pelos ganhos proporcional, integral, derivativo e as suas respectivas equações de cálculo, que resulta num sinal de controle U, e esse sinal de controle vai acionar a planta ou o processo. E essa planta possui uma saída Y, que ela é lida mediante essa malha de realimentação, e ela é subtraída do set point ou referência, que é o sinal desejado para a saída Y do processo. E disso resulta no sinal E. Esse sinal E é muito importante, porque ele é o erro e ele vai ser utilizado pela estrutura do controlador para poder calcular o sinal de controle U. Agora eu vou iniciar pela planta para explicar esse sistema todo, como ele funciona. A planta, ela constitui o processo físico em si. É aquilo que nós desejamos controlar, que pode ser desde um sistema de aquecimento até algo mais complexo. Outros exemplos podem ser um controle de pressão, controle de vazão, controle de fluxo. Diversas são as variáveis que podem ser controladas e que são exemplos de processo ou planta. Normalmente esse sistema ele possui uma entrada e uma saída, mas podem existir casos em que tenha mais de uma entrada e mais de uma saída, ou mais de uma saída e apenas uma entrada. A entrada, no caso, é representado por U, pelo padrão de utilização em sistemas de controle. Ela é o meio pelo qual é possível de se controlar a planta. Por exemplo, no caso do sistema de aquecimento, o controle de potência da resistência elétrica é considerado como a variável U, porque através dessa potência da resistência eu controlo o processo, ou seja, eu controlo a temperatura desse processo. E a saída é a variável controlada. No caso do exemplo que eu dei, é a temperatura do líquido. Para que eu possa fazer o projeto de um controlador PID, eu preciso normalmente do modelo da planta. O modelo da planta ele constitui uma representação matemática do sistema ou processo. Ou seja, é uma equação normalmente diferencial que ela representa o que acontece lá no sistema físico. Comparando, se eu tenho uma entrada U de potência aqui no meu sistema físico, no meu processo, eu vou ter uma temperatura como saída. Aqui na minha equação, para a mesma potência de aquecimento, para o mesmo U, eu terei um valor numérico que corresponde à mesma temperatura do processo real. E esse modelo, quanto mais preciso for, melhor vai ser o projeto do meu controlador. Claro que existem casos em que é difícil de obter esse modelo, ou eu não consigo obter esse modelo, eu tenho algumas informações sobre a planta, e daí eu posso utilizar os métodos heurísticos. Os métodos heurísticos, também chamados de empíricos,
eu utilizo os ensaios para poder obter alguns valores, algumas leituras da planta e a partir disso eu fazer o projeto do controlador. E daí eles não requerem aquele modelo matemático de forma tão precisa, eles requerem que eu tenha apenas esse conhecimento parcial da planta. Porém, eles têm essa facilidade de não exigir essa parte matemática mais pesada. E é claro que o desempenho do controlador que eu vou fazer utilizando esse método heurístico, ele pode ser um pouco inferior ao método tradicional baseado no modelo da planta. Porém, eu tenho como vantagem a simplicidade e a facilidade de fazer esse projeto. Exemplos de métodos heurísticos que são comumente utilizados seriam o método Ziegler-Nichols, o método CHR, o Cohen-Kohn, o método da integração do erro médio e o método IMC. Só para citar alguns dos exemplos, porque existem muitos outros além desses. Para ficar mais visível esse contexto e essa aplicação de sistema de controle, vamos ver um exemplo de aplicação dessa estrutura. Vamos supor que desejamos controlar a temperatura de um líquido e esse líquido possui um medidor de temperatura que caracteriza a variável de saída e vai ter uma resistência elétrica para fazer o aquecimento. Com esses dados, a minha variável manipulada, que é o U, vai ser a tensão aplicada sobre a resistência e a variável de processo vai ser a temperatura desse líquido. E essa variável manipulada, ela vai ser manipulada através de um tiristor, um triac, que vai fazer o controle de tensão sobre a resistência. Com isso, a gente deve, primeiramente, estabelecer o problema de controle. E como que fica esse problema de controle? Ele pode ser descrito com a seguinte questão: como controlar a temperatura do líquido de acordo com um valor de referência ou um set point? Seguindo os passos da estrutura apresentada anteriormente, no caso da utilização do PID, nós devemos, primeiro, realizar a leitura da temperatura desse líquido, que corresponde à variável y, comparar essa temperatura lida com o valor de referência, o set point, para gerar o sinal de erro, calcular a lei de controle, que ela vai ser o U, composta pelos sinais P, I e D, ou seja, eu calculo esses sinais, somo eles e tenho o valor da variável U. E, por último, atuar sobre a potência do elemento de aquecimento de acordo com esse valor calculado. A representação desse sistema é mostrada aqui na figura, onde se tem à direita o sistema físico e na esquerda a estrutura do controlador, e aqui embaixo a realimentação, que corresponde à leitura do sinal de temperatura e subtração da referência ao set point, que gera o sinal de erro E, que por sua vez é utilizado pelo controlador para gerar o sinal de controle U. Esse sistema pode ser melhor visto separando o que é real, o que é físico, que está mostrado aqui à direita, e à esquerda a parte que é implementada no computador, ou no microcontrolador, no CLP, enfim, de forma normalmente digital, que é o controlador PID em si, que são as equações matemáticas para calcular o sinal de controle. Nesse vídeo foi mostrado o conceito geral de sistemas de controle, apresentando seus componentes principais, que são o controlador, no caso o PID, a planta, que é o processo a ser controlado, e o sistema de realimentação. Agora, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre como calcular a lei de controle, que se resume a calcular os sinais P, I e D, que somados vão gerar o sinal de controle U, e também falaremos de como projetar o controlador, como obter os ganhos Kp, Ki e Kd para que o controlador funcione adequadamente.